Meus queridos, boa tarde. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Eu quero, a partir de hoje, falar mais duas meditações sobre a família. O meu desejo é que a sua família seja extremamente abençoada. E eu sei que isso é possível. A palavra de Deus diz que isso é possível. Eu olho para as famílias assim de uma forma muito simples e vejo muitas famílias com relacionamentos difíceis. Relacionamentos conturbados, maridos, mulheres estão sofrendo muito. Nós damos uma pequena olhada no mundo inteiro, os divórcios são uma realidade clara, cruel e aumentativa. As separações são constantes. As decepções no casamento têm sido algo muito normal. E o que fazer? Vai desistir da família? Claro que não. A palavra de Deus tem instruções para a família. Foi Deus quem instituiu a família, foi Deus quem criou o homem e mulher. E Ele tem a palavra para uma família feliz. Eu falei nas últimas mensagens, baseado em Efésios capítulo 5, na visão inspirada do apóstolo Paulo, o dever da submissão da mulher. O amor que o marido deve ter para com a sua esposa e o relacionamento entre pais e filhos. Os filhos devem honrar seus pais e os pais não devem irritar seus filhos. Mas agora eu quero falar sobre os deveres das mulheres e na próxima eu falarei dos deveres do marido. Agora baseado na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. O apóstolo Pedro gasta do primeiro até o sexto versículo para falar sobre as mulheres. E vai gastar um versículo para falar dos homens. Só que não se iluda. A quantidade de palavras não quer dizer que a mulher precisa de mais recomendações do que o marido. Então hoje eu quero ler o texto de 1 a 6, que fala de como a mulher deve proceder, a mulher casada. Pedro aqui está pensando na mulher casada, como deve a mulher casada proceder. Escute aí o que disse Pedro, primeira epístola de Pedro 3, de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas praticando bem e não temendo perturbação alguma. É maravilhoso pensarmos numa palavra como esta. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o mesmo que o apóstolo Paulo falou. Só que tem alguns pontos interessantes que a gente deve destacar. Por isso que eu estou falando para você. Você pode pensar, pastor, mas o senhor já falou sobre o dever da mulher ser submissa ao marido. Claro que eu falei, mas agora quero falar com outro viés, numa outra ótica, num outro ponto de vista que a própria Escritura nos ajuda a entendermos melhor. O apóstolo Pedro aqui está olhando para as mulheres casadas e diz para elas, mulheres, sede vós igualmente submissas. Por que ele diz vós igualmente? Ele diz porque ele já falou que todos nós crentes devemos ser submissos às autoridades. Ele já tinha falado anteriormente que todos os servos deveriam ser submissos aos seus patrões. Por isso que ele diz para as mulheres, vós mulheres igualmente sede submissas a vosso próprio marido. E o apóstolo Pedro diz uma causa, para quê, né? Para que a mulher deve ser submissa ao seu marido? E se o marido não for crente, a mulher deve ser submissa a ele?
É uma mulher cristã, porque Pedro está falando para as mulheres casadas e cristãs, que as mulheres casadas e cristãs devem ser submissas ao próprio marido. Mas ele diz, e tem uma causa, tem um porquê disso e um para quê. Ele diz, para quê? Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio apenas do procedimento de sua esposa. Minha querida irmã, deixe-me aqui dirigir-me para o seu coração e lhe dizer uma coisa. Você sonha com um marido educado, com um marido bom, com um marido que seja um provedor do lar, que quando você precisar de alguma coisa, ele conceda-lhe sem reclamação. Você deseja um marido que lhe ame, você deseja um marido que você possa sair com ele sem nenhuma vergonha de sair com seu marido, porque sabe que o que ele é lá fora, ele é dentro da sua casa. Você sonha com um lar alegre, com um lar feliz. Eu sei que você sonha isso porque todos nós sonhamos com isso. O que acontece é que muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher, busca alcançar esta felicidade, esta alegria, este lar feliz por caminhos errados. Muitas vezes as mulheres olham para os maridos e começam a gritar com eles, achando que falando mais alto, falando mais duro, pode chamar a atenção dele, pode fazer com que ele retroceda e seja aquilo que você quer. A palavra de Deus ensina você, mulher cristã, a fazer exatamente o contrário. Você não precisa falar, você não precisa gritar, você não precisa falar mais alto, querer se impor ao seu marido. O apóstolo Pedro diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. As atitudes falam mais do que palavras. Quando as palavras falam muito, sufocam, o marido fica apenas angustiado, perturbado, e ele mesmo se sente mal, e ao invés de ele retroceder, ele pode endurecer muito mais. Entretanto, o apóstolo Pedro diz, mulheres, basta um procedimento. Tenha um procedimento honesto, direito, santo, bonito. E você pode ganhar o seu marido, ele pode obedecer a palavra, pode obedecer a Deus, sem que você fale alguma palavra. É o que ele diz aí no verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que o apóstolo Pedro aqui entende como submissão da mulher ao marido é viver num comportamento cheio de temor, num comportamento digno de uma mulher casada, fazendo com que o marido muitas vezes até se envergonhe sem que a mulher tenha falado uma única palavra. Essa é uma dica importante. E ele ainda diz, o adorno da mulher, o que deve chamar a atenção do marido a respeito da mulher, não deve ser o que está do lado de fora. Às vezes a mulher tem um comportamento duro, grosseiro e quer brigar e quer chamar a atenção do marido com palavras, e à noite ela se veste bem, ela se enfeita bem, tentando ver se isso resolve. O apóstolo Pedro diz que não. Ele diz para as mulheres casadas, não seja o adorno, o enfeite, a beleza da esposa, perceba que ele fala da esposa, não seja o enfeite, o adorno da esposa o que é exterior. Claro que nós, maridos, gostamos de olhar para uma mulher adornada, embelezada, claro que gostamos disso, mas isso não é o principal, minha querida irmã, não é, nunca foi. Eu sei que parece que é,
A mulher, não, mas se eu me vestir bem, se eu me maquiar, arrumar o cabelo e a sobrancelha e tal, e a pele, meu marido vai mudar a atitude. Os divórcios dizem que não. As separações dizem que não. As brigas constantes entre marido e mulher dizem que não. Mas o que é que pode acabar com esses desentendimentos conjugais? Pedro diz, não seja o adorno da mulher aquilo que é exterior, mulher esposa, né? Como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestiário. Ele diz, seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao espírito incorruptível, trágil de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vou lhe contar um segredo, minha querida irmã, mas não deveria ser segredo, mas eu vou lhe contar. O que faz com que todo homem casado se volte para sua própria esposa com muita dedicação, com muito carinho, com muito respeito, é quando a mulher, ao invés de ser iracunda, contenciosa, briguenta, é uma mulher submissa, uma mulher carinhosa, respeitosa, bondosa. Essa mulher chama a atenção do seu marido. Mesmo que ela não tenha um colar de pérolas, mesmo que ela não use anéis de ouro, mesmo que ela não tenha um cabelo sofisticado, aquele super penteado, uma mulher tranquila, carinhosa, sorridente, amorosa, de bom humor, faz com que o coração do marido se volte para ela, se chegue para ela, faz com que o marido tenha uma vontade imensa de, assim que sair do trabalho, correr para casa, porque sabe que ao chegar em casa vai encontrar uma mulher de braços abertos, sorridente, mesmo simples, sem, como eu já falei, sem um belo penteado, sem adereço de ouro no pescoço. Mas ele se sente feliz, ele não vê a hora de chegar em casa. O contrário é verdadeiro. Por que muitos maridos, não vou justificar nenhum marido e não estou fazendo isso, mas por que muitos maridos, ao sair do trabalho, vão para o bar, bebem, conversam com os amigos e depois que estão um tanto já cheios de vinho, aí é que vão para casa, muitas vezes tristes, abatidos. Não estou justificando a atitude deles, não vou justificar. Mas muitos maridos, eles sabem que ao chegar em casa vão encontrar uma mulher ranzinza, rixosa, dura no trato, que não se submete a ele de jeito nenhum. Muitos maridos estão vivendo assim. Escute mais o que o apóstolo Pedro diz. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu marido. Elas não ataviaram o seu exterior, mas ataviaram o seu interior. Elas se preocuparam em serem direitas, honestas, em serem mansas, tranquilas, em serem abençoadoras dos seus maridos, em não brigarem, em não serem contenciosas com eles. Pelo contrário, essas santas mulheres do passado, como Sara, que é o exemplo que ele vai dar aqui, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor. Ela chamava o seu marido de meu Senhor, sim, meu Senhor. Ela era a esposa dele, mas lhe chamava de Senhor. Minhas queridas, eu quero terminar esta pequena meditação com você. Seu casamento tem jeito, claro que tem jeito. Sua vida conjugal pode ser diferente, ela pode melhorar muito, claro que pode. Você pode ainda ter seu marido e andar com ele, sabendo que ele lhe ama, claro que pode. Mas tanto em Efésios 5 quanto em 1 Pedro 3 começa falando para as mulheres.
chamando a atenção, em primeiro lugar, das mulheres. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. O apóstolo Pedro diz, não grite, não fale, não seja briguenta, não seja contenciosa. Pelo contrário, que o seu procedimento cause um impacto tremendo no coração do marido, ao ponto de ele vir até a obedecer a Deus, sem que você tenha falado uma única palavra. Agora, quando você fala, você vai precisar ter muito argumento, porque o marido vai retrucar, ele vai replicar. Que Deus te abençoe, mulher cristã, esposa. O meu desejo é que você seja feliz, é que o seu lar seja feliz. Eu oro por isso. Eu sei que é possível. Deus te abençoe.